Com certeza, uma das coisas que mais dificulta a vida de quem estava acostumado a usar o Premiere ou qualquer outro software de edição e inicia com o DaVinci são os nodes, ou nós em português. A forma como eles funcionam faz muito sentido e transforma o teu workflow, mas no começo pode ser sim muito confuso. Mas olha, eu posso te garantir que depois não tem volta. Então, se você está começando com o DaVinci e precisa de uma estrutura básica de nodes que funcione para todos os trabalhos, seja versátil e escalável, esse vídeo aqui é para você. Eu sou o Júlio e esse é o Ensina Aí, onde destrinchamos o audiovisual para você que quer iniciar nesse mundo ou se desenvolver na sua carreira. Então, vamos começar criando o nosso projeto de teste aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre os principais erros que muita gente comete já na hora de criar um projeto. Confere no card aqui ou na descrição desse vídeo, porque vale a pena assistir ele, beleza? Então aqui a gente vai começar abrindo um novo projeto. Então aqui de cara a gente vai para a página de corte. E aí eu quero que você venha aqui em editar, edição. Então eu vou pegar agora aqui uma imagem qualquer. Então eu vou arrastar essa imagem aqui para a gente poder usar ela. Aí eu vou criar uma linha do tempo. Essa linha do tempo, se você assistiu esse vídeo que eu falo sobre a criação de projeto e criação de linha do tempo, é muito importante você assistir esse vídeo porque pode te evitar muito problema, pode te livrar de muito problema. Então aqui eu vou colocar linha de tempo teste e vou tirar aqui o usar configurações de projeto. E aí eu vou vir aqui em formato, então eu vou manter aqui 1920 por 1080, mas eu vou trocar essa configuração aqui para escalar para full frame, ou escalar para o quadro inteiro com corte. Então se você viu esse vídeo você vai saber do que eu estou falando. E aqui na aba de color também eu vou vir aqui e vou trocar para Rec 709A. Mesma coisa aqui embaixo, se você viu esse vídeo você vai saber do que eu estou falando. E vou criar aqui a nossa linha do tempo. Vou arrastar aqui a nossa imagem de exemplo lá para dentro e a gente tem aqui a nossa imagem agora, tá? Vamos então para a parte de cor. Então, como que funciona essa questão de nós aqui no DaVinci, tá? No Premiere ou em vários outros programas você empilha efeitos. Então, cria um efeito, depois embaixo você coloca outro, depois embaixo outro. Você não consegue criar outro tipo de relação a não ser esse. Então, tudo que vem depois está sendo aplicado depois. Nos nodes funciona um pouco diferente e isso permite montagens diferentes também de efeitos. Então, a gente tem aqui do nosso lado esquerdo, aqui na entrada do sinal, a partir daqui é onde os efeitos vão ser aplicados, tá? Então, por exemplo, se eu tenho mais um node aqui depois, é como se tivesse um efeito empilhado em cima do outro. Então, primeiro vai aplicar esse efeito e depois esse aqui. Então, por exemplo, se eu aplico um efeito ou coloco a saturação dessa camada em 0%, não importa o que eu faça nessa daqui, eu tenho uma imagem preto e branco, porque ele está sendo aplicado depois. Então mesmo que eu venha aqui e aumente a saturação, ó, agora não faz a menor diferença, porque já não tenho mais cor. Esse efeito de preto e branco está sendo aplicado na camada anterior. Entende? É isso que acontece quando você tem os efeitos empilhados. Então se eu coloquei preto e branco num node, no próximo eu não tenho como voltar aquela cor porque já estava preto e branco, tá? Então a ordem como você coloca as coisas faz muita diferença na hora de aplicar os efeitos. E antes de continuar, eu queria te pedir para deixar aquele like maroto nesse vídeo para fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente. E claro, se você curte audiovisual, se inscreve no canal. Mas tá, bora voltar aqui. Então agora eu vou falar sobre as primeiras diferenças que você vai encontrar em relação aos efeitos empilhados do Premiere. Por quê? Se a gente cria nós seriais, ou seja, um depois do outro, ó, tô criando vários seriais, então do 1 até o 5 aqui, ó, então aplico um efeito aqui, depois aplico um efeito aqui, por aí vai. Mas eu também posso criar nodes paralelos, que são esses aqui, ó. Então eu venho aqui, clico nesse primeiro, por exemplo, e adiciono um node paralelo. Olha só o que aconteceu aqui. Tá vendo? Eu tenho dois nodes que depois se juntam nesse mixerzinho e depois vai para o próximo. O que acontece aqui? Essa é a hora que a gente vê a grande diferença que os nodes trazem para a gente e as possibilidades que os nodes trazem para a gente. Então eu posso colocar, por exemplo, 0 de saturação nessa imagem. Só que tá vendo que aqui eu ainda tenho a imagem com 100% de saturação? Então olha só, quando eu dobro a saturação aqui nesse node de baixo,
eu retomo a saturação para 50%. Porque se eu tenho uma imagem que está com 0% de saturação e um outro node que está com 100%, eu fico com 50%, com a metade, certo? Porque essa camada está sendo misturada aqui e ela está sendo misturada igualmente. Então, por isso que é legal esses paralelos, porque eu consigo criar efeitos com base no sinal que está vindo de antes. Quais são os usos mais práticos, assim, e é o que a gente usa todo dia aqui na produtora. Eu crio, por exemplo, 4 nodes paralelos aqui, então é Alt P, o atalho, ou Option P. E aí, por exemplo, eu crio o primeiro node aqui deles para controlar as luzes. Então, se essa imagem está clara ou está escura, eu controlo tudo por aqui. Então, vamos supor que esse aqui é o correto, tá? Não é, mas vamos supor que seja. O de baixo eu uso para controlar o log, que é essa outra parte aqui de baixo de controle de luz. Ele tem um controle mais localizado. Então, as primárias, que foi o que eu mexi aqui, ele tem um controle de área de uma zona maior da imagem. Então, se eu estou mexendo nos highlights, ou seja, nos realces, eu mexo numa área grande desse espectro de luz. Mesma coisa nos meios tons e nas sombras. Então, eu mexo em áreas grandes de cada um. No log, eu pego em partes menores. Então, só os brilhos lá de cima, só o meio e só bem a parte de baixo, tá? Então, por isso que eu gosto de dividir em nós para fazer esse controle bem fino. Então, por exemplo, no primeiro nó aqui, eu vou iluminar a minha cena ou vou baixar a iluminação. Então, eu vou realmente regular a intensidade de luz da minha cena para deixar esse quadro com a luz ideal. Só que, por exemplo, se eu queria clarear uma cena que estava um pouco escura, pode ser que eu tire contraste da imagem, porque eu vou pegar essas sombras e vou subir. Então, aqui no 2, no Node 2, que é onde eu coloco sempre o log, eu vou pegar essa sombra, essa parte de baixo da sombra e baixar ela um pouquinho para que eu ganhe contraste na imagem, para que eu ganhe profundidade nesse preto, nessa sombra. Esse terceiro Node, normalmente eu coloco para White Balance, ou balanço de branco, tá? Eu gosto bastante de usar o balanço de branco nesse terceiro node aqui. Então aqui é onde eu vou fazer a regulagem do balanço de branco. Então, por exemplo, se eu quero esfriar essa imagem, então eu vou jogar para cá. Aqui eu só estou exagerando mesmo para ser mais didático, tá? E aí aqui nesse último eu vou ter um controle de saturação. Esse é normalmente o que eu coloco, tá? Então você vê que aqui essa saturação, por exemplo, eu não estou mexendo na imagem depois de regular a luz. Eu estou mexendo tudo ao mesmo tempo. Então isso facilita muito na hora de editar parâmetros da imagem, mas editando da imagem original. Então isso faz muita diferença mesmo. E isso faz diferença também, muita diferença, quando você está editando arquivo em log. Seja arquivo de log de Canon, de Sony, de Blackmagic. Quando você edita certos parâmetros, você quer editar alguns antes da conversão de log ou depois da conversão de log. E essa diferença é muito importante. E ela vai afetar muito o resultado que você tem. Então, vou arrastar um vídeo aqui. Pegar esse vídeo menorzinho aqui, que é um que a gente gravou essa semana. E, vou arrastar para minha linha do tempo. E aí, beleza, a gente tem aqui o nosso vídeo, mas tá completamente lavado, sem contraste, porque era um perfil de Blackmagic. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que antes. Vou criar os nodes paralelos. Vou renomear eles aqui rapidinho. Então, primárias, log, balanço de branco e saturação. Então, tenho meus 4 nodes principais aqui. Ainda não vou mexer neles, porque não preciso ainda. Eu preciso primeiro converter. Então, não adianta eu sair aqui querendo arrumar contraste, querendo arrumar não sei o que, porque não vai ficar legal. Não vai chegar aonde esse arquivo tem que chegar, sabe? Então, agora eu vou criar o meu node aqui para fazer essa conversão, tá? Então, eu vou colocar um nome aqui para ele. Vou colocar 709. Porque eu vou fazer a conversão agora de log para Rec 709, tá? Aí aqui dentro eu vou vir aqui em LUT e vou procurar o LUT que eu preciso, que é o geração 5 film para vídeo. Então, ó, aqui já trouxe toda a informação que estava naquele arquivo. Então, contraste, saturação, toda a informação original desse arquivo agora está aqui.
Então, quando eu fizer agora alterações, por exemplo, nas primárias aqui, para, por exemplo, clarear esse vídeo, vamos supor que eu preciso dele mais claro. Então eu vou alterar aqui, ó. E aqui eu tô mexendo no arquivo original, não tô mexendo depois, porque aí eu tenho toda aquela informação. Se eu alterar para depois, então essa parte aqui, por exemplo, que tá mais escura, aqui nessa parte escura aqui da televisão, por exemplo, se eu alterar depois disso, eu vou estar com menos informação do que eu tinha inicialmente, porque eu já converti, eu já coloquei contraste, já coloquei saturação nessa imagem. Então, áreas que antes eu tinha informação, depois que eu faço a conversão para o REC 709, pode ser que eu perca essa informação. Pode ser que vire preto. Então depois, se eu tentar mexer nisso, não vai ficar legal, porque eu já não tenho mais aquela informação original do arquivo. Vamos para o próximo node aqui. Eu vou criar mais um, logo depois do REC 709. E nesse aqui, é o nosso primeiro LUT depois da conversão, eu gosto de usar para o LUT. Então aqui é onde vai ficar o nosso primeiro LUT. LUTs são bons de usar, não tenho nada contra LUT, eu acho que eles são ótimos companheiros de produtividade, porque com eles você torna o seu trabalho muito mais rápido do que ficar tentando chegar em cor, sendo que às vezes você tem um estilo que você gosta de seguir e esse LUT pode te garantir isso para todos os trabalhos de forma muito mais rápido. Então não vejo problema nenhum em usar LUT, tá? Claro que não exagerar. Eu gosto sempre de baixar a intensidade deles, não usar eles do jeito como eles foram criados, porque às vezes força demais, sabe? Então looks, por exemplo, que vão forçar o laranja e vão esfriar muito as sombras, então aquele teal and orange bem comum, eu não gosto quando ele fica forçado demais. Então por isso que eu sempre gosto de baixar a intensidade dele para ter um look que é bonito, mas que também não força a barra, sabe? Então depois desse node de LUT, eu gosto de criar mais um aqui de look. Então é de visual mesmo. Então nesse node look eu vou fazer ajustes mais finos de acordo com o meu gosto. Então no LUT eu vou deixar só o LUT mesmo. E aí ajustes, por exemplo, eu quero esfriar um pouco mais a sombra, então eu vou fazer isso tudo no look. Então é o nosso visual final, definitivo. Depois disso eu crio mais um node aqui embaixo. E esse eu gosto de reservar para ajuste de pele. Então pele, deixo aqui ele. E por que eu faço depois? Já tentei colocar esse node antes de fazer conversão, de colocar LUT, mas eu tinha muita dificuldade de que cada ajuste de LUT que eu fizesse, cada ajuste de look, mudava completamente o meu ajuste de pele. Então isso dificultava muito o processo. E quando eu faço isso antes ainda da conversão, a pele dos vídeos ela ainda está muito sem saturação e sem contraste nenhum, assim. Então é muito difícil fazer o ajuste. Porque quando você está fazendo isso antes, é muito comum você pegar mais partes do que você gostaria. Depois que eu já tenho cor, que eu já tenho contraste e tudo mais, se eu seleciono a pele, ele só pega a pele praticamente. Dependendo de como foi gravado, do ambiente em que está, ele não pega mais nada a não ser a pele da pessoa. Então isso garante um ajuste muito mais preciso, sabe? Então antes da conversão, por exemplo, se eu desligar, por exemplo, esse node aqui, tem muito mais coisas parecidas aqui, sabe? Então é muito capaz sim que o software se confunda com as informações estarem muito parecidas. Então por isso que eu deixo sempre o ajuste de pele depois da conversão e depois dos looks. Depois eu gosto de criar um outro node aqui que vai ser para efeito. Então esse aqui pode ser para uma vinheta, por exemplo. Então gosto bastante de deixar aqui. E depois, por último, um glow. Então o glow é um efeito que eu gosto de usar bastante em alguns trabalhos. Não são todos que isso encaixa, mas em alguns sim. Não é um efeito que eu gosto de usar forçado, é mais bem sutil mesmo, só para dar uma esfumaçada em algumas luzes, assim. Tem que cuidar muito no uso dele, porque senão não fica legal, assim, ele coloca uma cor estranha no vídeo. Então eu gosto de deixar ele aqui no final, mas usar ele de forma bem sutil. E aí, vamos supor que você quer mudar alguma coisa de lugar aqui, tá? Então você pode. Então, por exemplo, eu tenho esses 3 nodes aqui, vamos supor que eu quero inverter a ordem deles aqui. Então, sem problema, eu consigo clicar aqui para desconectar esses nodes. Então, desconectei esse aqui, desconectei esse aqui. Quero trazer... Deixa eu ver, por exemplo, quero vir primeiro com a vinheta aqui. E quero trazer para cá.
Então eu tenho a vinheta aqui agora, puxo da vinheta para a pele e da pele para o glow. Então através dessas setinhas verdes aqui eu consigo ir conectando meus nodes de forma diferente. Num outro vídeo a gente vai falar sobre essa setinha azul, que ela faz uma coisa completamente diferente e que é muito, muito útil. E isso aqui no Premiere, infelizmente você nunca vai conseguir fazer desse jeito, porque isso aqui realmente muda completamente o jogo quando você está lidando com máscaras e seleções mais avançadas, tá? E aí, como que a gente salva isso aqui para usar depois, né? Então, você viu que eu não adicionei nada de efeitos nesses outros nodes aqui. Inclusive esse aqui eu vou resetar, ó. Fiz alterações, mas eu vou resetar ele. Por quê? Eu gosto de salvar ele assim, ó, cru. Porque a única modificação que eu vou fazer para todos os vídeos sempre que eu for gravar é a alteração para Rec 709. E por que eu salvo ela aqui? Porque a nossa câmera principal é a Blackmagic. Então, praticamente todos os vídeos que a gente edita aqui são com esse perfil de cor. Então eu posso salvar numa boa esse aqui, esse node do jeito que ele tá, porque depois que eu trouxer uma nova imagem eu posso jogar ele e eu tenho um quadro limpinho para começar a trabalhar aqui. Depois eu vou fazer as configurações de primárias, de logs, de balanço de branco e de saturação, de LUT, de look, de vinheta, de pele, de glow, mas essencialmente é a mesma árvore de nodes. Então, terminada aqui a minha árvore organizadinha, eu vou vir aqui em cima da imagem, clicar com o botão direito e capturar fotograma ou grab still. E aí fiz isso aqui e para onde foi isso? Ele veio aqui para minha galeria, olha só. Então aqui na galeria eu tenho uma pasta com stills, que são os fotogramas, né, que eu acabei de fazer, e ele já está aqui dentro. Só que se eu criar um novo projeto, por exemplo, esse fotograma ele não vai estar aqui, porque esse fotograma ele está dentro desse projeto mesmo. Ele não vai estar pulando de projeto em projeto. O oposto dos Power Grades. Aqui nos Power Grades, sim, eu tenho fotogramas que vão correr por todos os projetos. Então, se eu fechar esse projeto aqui agora e abrir um novo, aqui dentro dos Power Grades vai estar o que eu colocar aqui. Ele está limpo, né? Porque ele estava numa pasta de projeto que não tinha nada ainda dentro. Mas se eu quiser salvar isso aqui, por exemplo, eu posso simplesmente arrastar isso aqui para um Power Grade. Arrastei para cá, ó, ele já saiu da pasta de Stills. E aí aqui dentro tá salvo. Então se eu fechar esse projeto e abrir outro projeto, vai estar aqui esse node. E eu consigo aplicar esses mesmos nodes, essa mesma árvore de nodes em outros vídeos. Eu posso até renomear aqui. Então esse aqui eu vou renomear para árvore de nodes para Blackmagic Pocket 6K, certo? Então, árvore de nodes para Blackmagic Pocket 6K, sempre eu vou vir aqui em aplicar grade ou aplicar gradação, eu acho que está em português. Então ele vai pegar toda essa árvore de nodes e vai replicar para esse novo vídeo. Então vou até fazer um exemplo aqui, vou trazer um outro vídeo para cá, ó. Então vamos supor, vou vir aqui na aba de edição, vou arrastar esse outro vídeo que a gente gravou aqui essa semana, vou arrastar ele aqui pro final da minha linha do tempo. Então arrastei para cá, ó, tá aqui o meu vídeo. Por causa da configuração lá, ele tá preenchendo essa imagem, então vou diminuir aqui só para a gente conseguir visualizar ela. Venho aqui na minha aba de cor e quando eu clico aqui com o botão direito e aplicar, olha só, ele já veio toda aquela configuração que a gente fez antes. Então é isso, a partir daqui agora eu consigo ir fazendo o meu color grading. E depois, se eu quiser salvar isso aqui também, é possível, sem problema nenhum. Então se eu quiser salvar já com o LUT, já com o look, já com correção de pele. Eu não gosto de trabalhar dessa forma porque cada vídeo ele pede uma configuração diferente, né? Porque ele é gravado em lugares diferentes, com cores diferentes, com intensidades de luz diferentes. Então eu gosto de trabalhar sempre de maneira separada em relação a isso. A única configuração mesmo que eu gosto de deixar padrão é a conversão. Mas fica a teu critério, fica como funcionar melhor para ti. Se você grava sempre no mesmo lugar, sempre com configurações parecidas, então você pode simplesmente salvar ali já com LUT, já com cor, já com tudo pronto. E aí depois só pequenos ajustes para adequar diferenças que possam acontecer. Aqui na produtora a gente vem usando essa árvore de nodes faz muito tempo e ela serve a gente muito bem.
dando possibilidade para alterações em projetos mais específicos e ainda tendo um controle bem fino em relação a todas as características da imagem. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Não esqueça de sugerir aqui nos comentários assuntos que te gerem dúvida, porque essa dúvida com certeza é a mesma de outras pessoas. E se o audiovisual é a sua praia, não deixa de se inscrever aqui no canal. Valeu! Ah, e dá um like nesse vídeo também, né?